Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, para adorar o Senhor de todo o nosso coração e para receber um pouco da sua palavra. E eu queria ler com os irmãos o Salmo 133, um salmo bastante conhecido, que diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém, meus irmãos? E nós temos essa bênção, nós sentimos essa alegria, porque junto conosco o Espírito de Deus está presente. Amém? Então, se você crê nisso que eu acabei de falar, que eu acabei de ler, esteja cantando junto conosco. Faça desse louvor uma oração, um clamor, clamando que o Espírito de Deus esteja aí onde você está e que possamos juntos, nessa comunhão espiritual, adorarmos ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Está aqui. Vem Deus. Vem Espírito, clamamos por ti, Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
eu navegarei. Navegarei. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, que enche-me de novo. Ó Deus, estamos na tua presença, Senhor, rendidos diante de ti, para clamar pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Escuta o nosso clamor e escuta mais uma vez a oração que o teu povo faz diante de ti, Pai. E venha sobre nós, e venha transformar, e venha acalmar os corações, trazendo a tua paz. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou
dizer. Eis-me aqui, Rendido estou aqui. eu sou teu e tu és Eu meu. confio em ti, oh, eu sei. Eis-me aqui, Rendida eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz a você que está aí me ouvindo, você que acabou de louvar a Deus junto com uma parte do nosso ministério de louvor. Eu estou iniciando este momento de entrega da palavra de Deus com muita expectativa no meu coração. Estou com a expectativa de que Deus fale ao seu coração, que Deus leve a você um pouco de conforto, um pouco de exortação. E como nós vamos tratar de relacionamento interpessoal, que Deus, através desta mensagem, prepare você um pouco mais para ser bênção na vida daqueles com quem você se relaciona. Não se assuste quando perceber que estarei voltando ao mesmo texto onde já preguei por 2 vezes. É a terceira vez que quero abordar esse texto, com uma diferença de que nos 2 primeiros sermões eu me baseei na versão narrada no Evangelho de Mateus. Hoje eu estou me baseando no Evangelho de Marcos, mas é aquele mesmo texto que fala que Jesus andou por sobre as águas. Primeiramente, nós, no primeiro sermão nesse texto, nós refletíamos sobre a ação de Jesus em meio a circunstâncias adversas, diante da espera angustiante dos discípulos no meio daquela ventania no Mar da Galileia. Falamos da questão de Deus agindo em meio a circunstâncias adversas. No segundo sermão nesse texto, nós focamos a coragem e a fé de Pedro, quando se propôs a sair do barco e andar sobre as águas, na confiança de que era Jesus quem estava ali andando sobre as águas. Hoje, o foco será especialmente na pessoa de Jesus Cristo, mas abordando a forma como ele se relaciona com os discípulos, a forma como ele interage, como ele expressa tolerância para ensinar-lhes as lições que queria lhes ensinar através daquele episódio. Eu vou ler o texto e vamos então meditar nesse episódio da palavra de Deus. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos 6, a partir do verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário,
por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meu querido, minha querida, eu vou me eximir de falar muito do contexto físico, geográfico daquele momento, porque já fiz isso nas 2 vezes anteriores em que preguei nesse texto. Se porventura você for alguém que está me ouvindo neste canal pela primeira vez, você pode acessar os outros sermões baseados nesse texto, neste mesmo canal. Então, resumidamente, para alguém que porventura não ouviu os outros 2 sermões, resumidamente, Jesus acabara de fazer a multiplicação dos pães e peixes, aquela multiplicação, a primeira, que alimentou 5.000 homens, mais as mulheres e crianças que os acompanhavam. E depois dessa multiplicação dos pães e peixes, Jesus então, como diz aqui o texto de Marcos, compeliu os seus discípulos a embarcar e passar para o outro lado do mar da Galileia, até a cidade de Betsaida. E Jesus, em vez de ir com eles no barco, Jesus subiu para um monte a fim de orar. Aconteceu que nessa travessia, então começou a ventar, e o vento era contrário ao barco, e por 9 horas aproximadamente os discípulos pelejaram nessa tentativa de atravessar o mar da Galileia, até que Jesus resolveu ir com ele, e ir até eles, no meio da madrugada. E quando Jesus foi até eles, Jesus foi andando por cima das águas. E os discípulos, como nós acabamos de ler, viram aquela coisa, né, alguém que vinha andando por cima da água, no meio da escuridão e no meio da ventania, e eles começaram a gritar apavorados, achando que era um fantasma. Jesus então se aproximou e disse: não temam. No Evangelho de Mateus e de Lucas, nos dão a informação que Pedro, quando ouviu Jesus falar, não temais, sou eu, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, então me manda que eu vá até aí andando por sobre as águas. E Jesus disse: pode vir, Pedro. E Pedro então saiu do barco e caminhou até Jesus. Só que Pedro percebeu, enquanto andava por sobre as águas, que as ondas estavam bravas, o vento estava forte, começou a ficar com medo e começou também a submergir. Porém Jesus logo estendeu a mão, porque Pedro clamou: salva-me, Senhor. Queridos, nesse acontecimento, Jesus, além de demonstrar o seu poder, ele também demonstra a sua graça em se relacionar com os seus discípulos. E ele é didático e deixa para nós, nessa maneira de lidar com os discípulos no meio daquela crise, deixa para nós lições que vão nos ajudar a nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, seja dentro da nossa casa, seja no contexto da igreja ou no contexto da empresa, do trabalho, da escola, onde for. Todos nós sabemos, ninguém precisa ser psicólogo ou sociólogo ou coisa do tipo para saber que relacionar-se com outras pessoas é uma das artes mais difíceis de ser aprendida, mais difíceis de ser exercida, porque o ser humano é um ser complexo e é muito singular. Todos nós somos muito diferentes uns dos outros e muitas vezes não conseguimos nos adaptar uns aos outros, e o mais complicado é que nem sempre podemos deixar de nos relacionarmos com aqueles com quem temos dificuldade para nos relacionar. Então esse texto ele vem nos dar algumas lições que eu tenho certeza que nos ajudarão nessa difícil arte de nos relacionarmos com nossos parentes, familiares. Nós estamos ainda vivendo nesses dias um momento difícil da pandemia, particularmente aqui no estado de Pernambuco.
a situação ainda é muito difícil, ainda há uma discussão se diminuiu ou não a curva, ainda há uma polêmica sobre se é a hora de começar a voltar ao normal ou não, e essa indefinição entre os especialistas e governantes, ela pode aumentar a tensão e a ansiedade para muitas pessoas, e as pessoas estão confinadas, as que não estão confinadas dentro de suas casas, estão se locomovendo com limitações, com medo, com preocupações, até mesmo aqueles que não acreditam muito em toda a realidade da pandemia, têm as suas dificuldades por onde andam, e isso às vezes se reflete nos nossos relacionamentos, porque as pessoas estão com dificuldades para dormir, estão ansiosas, e eu acho que esse é um momento adequado para a gente refletir sobre algumas atitudes que precisamos tomar, desenvolver nos nossos relacionamentos, e é também uma preparação da igreja para o seu retorno ao convívio presencial. Eu espero que nós voltemos para os nossos encontros presenciais, mais preparados depois de termos aprendido lições com a pandemia e com a palavra de Deus nesses dias de cultos online. Queridos, eu quero destacar 2 fatos que já mencionei. O fato de Jesus ter compelido, ter assim ordenado que seus discípulos fossem para o barco, atravessar o mar da Galileia, e ele mesmo ter se ausentado para o monte a fim de orar e deixá-los sozinhos no barco. Aqui eu quero basear a primeira lição que Jesus nos ensina sobre relacionamento interpessoal equilibrado. É que Jesus soube dosar com sabedoria ausência e presença. Isso mesmo, ele soube dosar de maneira correta companhia e solidão. Nas nossas amizades, às vezes nós temos a tendência de nos apegarmos demais. Existem pessoas que você percebe que começam a ser amigos e já não saem mais uma da casa da outra, não podem passar um dia sem estar juntos ou sem passar algumas horas conversando ao celular ou pelas redes sociais, mas nós também temos visto muita gente desapontada por se sentir abandonada, por alguém que não lhe telefonou mais, por alguém que não o convidou mais para sair ou não fez mais contatos pelas redes sociais. É que o ser humano tem uma dificuldade em dosar de maneira correta a ausência e a companhia, a ausência e a presença, ou a companhia e a solidão. Veja, Jesus chamou 12 homens para conviverem com ele, para estarem com ele, andarem com ele, dormirem onde ele dormiria. E Jesus então teve uma convivência muito intensa com esses homens. Mesmo assim, Jesus não perdeu a consciência de que precisava, como ser humano que era naqueles dias em que ele estava vivendo encarnado nesse mundo, ele não perdeu a consciência de que também precisava ter momentos a sós, consigo mesmo e com Deus. Isso é demonstrado quando ele diz para os seus discípulos: vão para o barco, atravesse o mar da Galileia, mas eu vou para o monte orar, e Jesus foi sozinho. Queridos, todo mundo precisa ter respeitados os seus momentos de solidão necessária, muitas vezes desejada, até mesmo na relação conjugal. Há momentos em que é saudável o marido estar sozinho e a esposa estar sozinha, na comunhão com Deus mesmo. Eu acho muito importante que marido e mulher, pais e filhos orem juntos, mas é muito importante também que a gente tenha momentos a sós com Deus, no derramar de coração, na particularidade, só eu e Deus, só você e Deus. Existem canções, existe uma muito destacada, eu não quero ser muito específico para não parecer perseguição ao autor ou ao cantor da canção, mas tome cuidado com canções que às vezes estimulam você a confiar só em Deus, a desabafar só com Deus,
e não contar nada para ninguém, e não abrir o coração para ninguém. Eu entendo que pode ser perigoso a gente se abrir com determinadas pessoas, eu entendo que é perigoso a gente contar algumas particularidades para algumas pessoas, mas eu entendo também que é necessário que a gente divida algumas dores com determinadas pessoas. É muito importante, a palavra de Deus fala em nos aconselharmos uns aos outros, até mesmo em confessarmos os nossos pecados uns aos outros, a levarmos as cargas uns dos outros. O cristão não pode ter uma postura de conversar apenas com Deus. Ele precisa conviver com pessoas, embora precise também ser criterioso nesse aspecto de com quem vai se abrir ou desabafar, mas todos nós precisamos ter companheirismo, mas todos nós também precisamos ter momentos a sós com Deus. Todos nós precisamos ter aquelas coisas que só dividimos com Deus e só depositamos aos pés do Senhor. É necessário um equilíbrio. Jesus, veja, conviveu com seus discípulos intensamente, quase todos os dias andava com eles o dia todo, operava milagres na presença deles, mas Jesus também teve momentos em que se afastou deles. Por exemplo, Jesus permitiu até que fracassassem na tentativa de expulsarem o demônio de um jovem sem a ajuda dele. Mas será que Jesus não sabia que seus discípulos fracassariam e não conseguiriam expulsar aquele demônio? Queridos, eu entendo que Jesus sabia, mas que Jesus não foi com eles, porque eles precisavam ter a sua experiência na ausência física de seu mestre, para aprender também lições com aquele momento de fracasso por causa da ausência física do seu mestre. E aí então os discípulos voltaram, Jesus, não conseguimos expulsar o demônio de um jovem. E Jesus então lhes disse, é porque existem castas de demônios que só são expulsas por meio de jejum e oração. Jesus dormiu afastado dos outros discípulos que estavam num barco em uma outra viagem, onde aconteceu uma grande tempestade. E aí os discípulos que foram acordar Jesus no meio daquela tempestade, eu estou falando de um outro momento, de uma outra viagem de barco, também no Mar da Galileia, e eu me lembro bem que os seus discípulos perguntaram assim para Jesus quando o acordaram, não te importa que morramos? Mas será que Jesus estava mesmo desapercebido daquele momento em que seus discípulos estavam lá com medo da tempestade e ele estava dormindo? Não, Jesus não estava desapercebido. Jesus sabia que eles precisavam passar por aquele momento enquanto ele estava afastado, dormindo. Então Jesus soube equilibrar a presença com seus amigos, que eram aqueles 12 apóstolos, mas Jesus soube também que havia momentos que precisava estar distante deles. Existe um conselho do sábio Salomão no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 17, que diz assim: não sejas frequente na casa de teu próximo, para que não se canse de ti e se aborreça. Você já deve ter visto na sua vida algum episódio em que alguém vivia todos os dias na casa do outro, direto, dormia lá e de repente houve um aborrecimento entre eles. Sabe, queridos, na convivência nós temos que ser assim, equilibrar presença e ausência, companheirismo e solidão, estar junto muito tempo, mas respeitar também momentos em que o nosso amigo, filho, pai, esposa precisam ter a sua privacidade, por mais que sejamos íntimos daquela pessoa. Até um autor secular, chamado Fernando Sabino, um mineiro que faleceu em 2004 no Rio de Janeiro, ele escreveu assim: a arte da convivência também é feita de silêncio e distância. Então não encharque a pessoa que você ama, sufocando-a, sem que jamais ela tenha um momento de privacidade por causa do seu desejo descontrolado de estar sempre junto, mas não a abandone demais para que não tenha a sensação de que você não a ama mais ou não a deseja mais perto de você. Então essa é a primeira lição que Jesus ensina. Quando se afastou, foi para o monte e deixou os discípulos no barco sozinhos. Ele sabia dosar a ausência e presença
de maneira correta. Uma segunda lição é também de equilíbrio nos relacionamentos interpessoais. Jesus, ele era muito equilibrado entre o exercício da ternura e o exercício da firmeza. Veja, de certa forma, Jesus foi desafiado por Pedro. Pedro disse: se és tu mesmo que vem andando por cima dessas águas, estava escuro, distante, e Pedro teve dúvida: mas se é o Senhor mesmo, então me mande ir até o Senhor. Queridos, eu vou confessar uma coisa do meu coração. Se eu não conhecesse esse texto, e alguém me contasse: olha, um dia Jesus estava se aproximando do barco e disse: sou eu, e um dos discípulos disse: se for o Senhor mesmo, me manda ir até aí. Se eu não conhecesse esse texto, eu pensaria: Jesus deve ter dito, eu não preciso provar que sou eu, acredite nas minhas palavras se você quiser. Você está duvidando quando eu digo que sou eu? Talvez eu pensasse assim, porque nós não temos muita tolerância para com pessoas que expressam alguma desconfiança em relação ao que falamos. Nós não temos muita tolerância para com pessoas que questionam as nossas afirmações, principalmente se questionam afirmações que fazemos a respeito de nós mesmos. Mas Jesus, quando ouviu aquilo, se for o Senhor mesmo, manda ir até aí. Para mim foi um ato de tolerância, de paciência, Jesus dizer: vem, tudo bem, você está duvidando que sou eu, mas eu vou provar sim que sou eu, pode vir. Jesus, ele sabia das limitações de Pedro para perceber a sua aproximação. Jesus teve a sensibilidade de entender que não era uma incredulidade, era aquela dúvida, era fruto da limitação visual de Pedro. Às vezes nós precisamos entender que pessoas que nos questionam, às vezes fazem isso até pelo zelo de querer realmente entender bem o que estamos dizendo ou o que estamos fazendo, e não necessariamente achando que nós somos mentirosos ou as estamos enganando. E Jesus demonstrou esse mesmo tipo de paciência ao ser questionado, quando, logo nesse episódio mesmo, quando Pedro começou a afundar. Talvez se eu estivesse lá no lugar de Jesus, eu diria: mas eu acabei de fazer você andar por sobre as águas e você duvida que eu posso manter você sobre as águas. Você não confia mais em mim. Mas a primeira coisa que Jesus fez, quando viu Pedro naquele momento de vacilo em confiar no poder dele, foi estender a mão e resgatar Pedro enquanto Pedro afundava. Pedro não chegou nem a afundar totalmente. Repare que o texto diz assim: e Jesus socorreu Pedro enquanto Pedro submergia. Então, querido, Jesus, ele é assim, ele não se preocupa primeiramente em dar a bronca, ele se preocupa primeiramente em acolher, em socorrer. Você sabe como é difícil a gente cometer o erro, e quando vai confessar o erro, ao invés de receber uma palavra do tipo: eu vou ajudar você, em vez disso receber primeiro a palavra: por que você fez isso? Como assim? Eu te disse para não fazer isso. Olha, queridos, um pouco de ternura para quem erra diante de nós vai ajudar muito mais do que uma bronca severa no primeiro momento. Isso é muito claro, e minhas ovelhas do meu querido rebanho na IAC de Afogados já me ouviram falar isso algumas vezes. Jesus deixa isso muito claro na abordagem que fez à mulher adúltera de João capítulo 8, a mulher adúltera que estava para ser apedrejada. Só que os fariseus levaram a mulher adúltera até a presença de Jesus, só para usarem aquele momento contra Jesus, e disseram: Jesus, esta mulher foi flagrada em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, e aí, Jesus, o que faremos? A ideia, queridos, deles era a seguinte: se Jesus dissesse: apedreja, cumpra a lei de Moisés, então eles diriam: olha, o homem que prega o amor de Deus, perdão, está dizendo para apedrejarmos uma mulher. Mas se Jesus dissesse: não apedrejem, eles iam dizer: olha, o Filho de Deus mandando contrariar a lei de Deus. O que responder diante de uma situação dessa? Jesus
então diz aquelas palavras que se tornaram célebres na história da humanidade: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então aqueles homens já não podiam acusar Jesus de ter absolvido a mulher, também não podiam condenar Jesus por ele ter condenado a mulher. E como todos eles já haviam pecado, nenhum deles teve autoridade para apedrejar a mulher. E aí Jesus se dirigiu à mulher adúltera, e ela era de fato uma mulher adúltera. Só que Jesus não chega perto dela dizendo assim: por que você adulterou? Está vendo? Quase que você morre por causa do seu erro. A primeira coisa que Jesus diz a ela: onde estão os teus acusadores? E depois Jesus diz assim: nem eu tampouco te condeno. Queridos, é muito importante receber com ternura, com acolhimento, aquele que errou, aquele que confessa o erro que cometeu, até mesmo aquele que é flagrado no seu erro. Mas eu não estou aqui falando de impunidade, de passar a mão sobre a cabeça, fazer de conta que não aconteceu nada, porque depois que Jesus teve essa atitude de tolerância e acolhimento para com aquela mulher, o que ele disse, finalizando a conversa com ela? Vá e não peques mais. Então Jesus, ele sabia dosar ternura e firmeza, amor e justiça, acolhimento e repreensão, tudo na medida certa. Quando Pedro então foi resgatado daquele momento em que estava submergindo, então depois de ter salvado Pedro, depois de ter conduzido Pedro até o barco e estavam todos seguros, aí veio o puxãozinho de orelha. Homem de pequena fé. Pedro, você foi um homem de pouca fé, você foi um homem vacilão, você duvidou por um momento. Sabe, Jesus não deixa de repreender, de corrigir. Quem ama, não deixa de repreender. O amigo é aquele que tem coragem de dizer para o seu amigo, visando o bem do seu amigo: você está com mau hálito. Porque o amigo sabe que se não disser, aquele amigo que não percebe que está com mau hálito pode ser prejudicado numa entrevista para um novo emprego, num primeiro contato com a pessoa a quem está paquerando. Para a gente ter bons relacionamentos dentro de casa, a gente precisa ter essa postura de calma. Errou, falou para mim o que não devia, tolerância, calma. Não se precipite em repreender, em apontar logo o erro da pessoa, em citar, mostrar logo as consequências negativas. Acolha primeiro, abrace. Se alguém disser para você: matei alguém, calma, respira, me conta direito, nós vamos ver a melhor maneira de resolver isso. Depois que você demonstrar acolhida, aí você vai dizer: mas meu querido, nós precisamos ir até a delegacia. É assim que Jesus faz, com amor e com firmeza. Algumas razões, queridos, de não sabermos às vezes ter uma medida de tolerância, porque nós não entendemos que nem tudo que parece agressão é agressão realmente. Eu estava assistindo com minha esposa uma série em que um homem idoso que tinha adotado uma menina, agora estava prestes a perder a companhia da menina, porque a menina ia estudar em outra cidade. E aquele idoso então pensou: se eu disser a ela que vou ficar aqui com saudades, ela vai ficar mais triste ainda, então eu vou fazer de conta que não vou sentir a falta dela. E ele assim o fez, deixou bem claro para ela que não ia sentir a falta dela, e ela ficou arrasada. Seu pai adotivo não ia sentir a falta dela quando ela estivesse distante. Mas veja, queridos, a atitude daquele homem, na sua ignorância, foi a atitude de querer preservar a sua filha adotiva de uma tristeza maior. Às vezes nós não conseguimos, não temos a sensibilidade de analisar. Calma, por que ele está fazendo isso? Talvez ele me ame, mas não saiba expressar o amor que tem por mim. Talvez ele queira mesmo o meu bem, apesar
da dureza de suas palavras. Isso acontece muito, especialmente do filho para o pai, né? Então, interprete, analise as situações antes de concluir que é realmente contra você, que é realmente um ato maldoso. E também porque nós precisaremos que sejam tolerantes conosco em alguns momentos em que nós errarmos. Faça com o seu próximo aquilo que você gostaria de que fosse feito com você. Trate o erro daquele que vacilou contra você como você gostaria de ser tratado quando errasse com ele ou com ela. Sabe, queridos, às vezes os nossos grandes erros são frutos das nossas grandes virtudes. Pedro tinha uma virtude com ele que foi muito preciosa, até mesmo para a propagação do Evangelho. Que virtude foi essa? Ousadia, coragem. Mas foi essa ousadia que levou Pedro a errar em alguns momentos. Quando, por exemplo, ele cortou a orelha de um homem que se aproximava de Jesus, intentando prendê-lo, ou ajudar os soldados a prender Jesus. Então pense nisso. Às vezes os meus erros não são frutos da minha maldade, são frutos às vezes de virtudes, que claro, preciso educá-las, que preciso moldá-las, mas nem todo erro é fruto de pura maldade. Seja mais tolerante para com aqueles que vacilam no relacionamento contigo. Em último lugar, uma terceira lição: Jesus teve paciência para com a dificuldade de aprendizagem dos discípulos. Você deve conhecer pessoas que não toleram outros que não consigam entender o que elas explicam. Meu Deus, eu já expliquei isso para você. Você ainda não entendeu? Que pessoa devagar para entender. Meu Deus, não tenho paciência com fulano. Fulano é muito devagar. Olha, os discípulos já tinham passado por uma tempestade antes desse episódio que nós lemos. Foi aquela que eu mencionei, que Jesus dormia na polpa, enquanto os discípulos se desesperavam, e Jesus, quando acordou, fez aquele procedimento. Primeiro acolheu, calma, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, mas depois da acolhida, que pequena fé vocês têm? Vocês mesmos poderiam ter feito cessar o vento e as ondas. Sabe, queridos, aqueles discípulos já tinham tido essa experiência com Jesus. Eles deviam saber que eles deviam saber que poderiam, pela fé, até mesmo eles próprios repreenderem aquele vento. Mas Jesus não lhes lançou em rosto isso. Jesus não chegou no barco dizendo: paz, vocês não aprenderam na outra tempestade? Não, Jesus não fez isso. Jesus entrou no barco, acalmou a situação, e depois que Jesus acalmou a tempestade, então repreendeu aqueles discípulos. Mas aqui Jesus não lança em rosto isso, né? Como já expliquei, aliás. Jesus acalma a situação. E olha outra coisa interessante que o Evangelho de Marcos registra, no versículo 52 do texto que nós lemos, Marcos 6, 52, diz assim: os discípulos nem haviam compreendido ainda um milagre dos pães, o seu coração estava endurecido. Mas Jesus sempre tinha paciência para explicar novamente e mais uma vez, e perceber que eles ainda não haviam entendido, mas Jesus nunca desistiu daqueles 12 homens que tinham muita dificuldade para assimilar os seus ensinos. Veja que Jesus falou tanto que morreria, que ressuscitaria, e quando Jesus morreu, o que eles pensaram? Acabou tudo. Estamos sem Jesus, ele não ressuscitou até hoje, mas Jesus nunca desistiu de ensinar os discípulos, mesmo na grande ignorância que eles demonstravam. Se você tiver paciência para com pessoas que você considera menos inteligentes do que você vai se relacionar melhor com elas. Se você parar de dar um fora na pessoa que não conseguiu entender você na primeira e na segunda vez que você explicou, você vai ajudá-la muito mais a aprender do que se explodir em impaciência por causa da limitação daquela pessoa. É como no Salmo 133, quando fala que
viver unido é tão agradável quanto o orvalho que refresca os montes do Hermon. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba e sobre as vestes de Arão, como um sinal de honraria. Porque viver em união é viver com tolerância, com paciência para com aquele que erra, com paciência para com aquele que demora a entender, entendendo que precisamos conviver, mas que precisamos respeitar a privacidade do outro. E assim, seremos em nossa convivência realmente preciosos uns para os outros, porque nós somos muito preciosos para aqueles que convivem conosco, e existem pessoas com quem convivemos que são muito preciosas, mas que às vezes ferimos pela nossa intolerância, pela nossa dificuldade em explicar novamente, em receber o erro, alguém que errou com acolhimento antes mesmo de repreender. Então, querido, que Deus abençoe você com esta mensagem e coloque no teu coração uma sementinha a mais de equilíbrio para saber dosar melhor companhia e solidão, ausência e presença, ternura e firmeza, e para ter mais paciência para com aqueles que você acha que precisam mais da sua paciência. Que Deus aplique aos nossos corações a sua mensagem. Precioso, irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Você se lembra de alguém que é precioso para você, mas que você tenha sido em algum momento intolerante para com essa pessoa, impaciente? Um conselho: vá até essa pessoa,
ou telefone, não espere acabar o isolamento social. Peça perdão. O poder da comunhão, do amor e do perdão são tremendos. Mas tem uma pessoa que é mais importante que você vá até ela e peça perdão. Talvez por toda uma vida vivida sem servir a Ele. Essa pessoa é Deus. Ele está pronto a perdoar você, a recebê-lo como filho. Você precisa ir a Deus pedindo não só perdão por um determinado erro ou outro, mas pedir perdão talvez por toda uma vida que tem vivido sem servir a Ele, sem tê-lo recebido como o seu Senhor, o seu Salvador. Que Deus o abençoe, meu querido, que você possa ter esses próximos dias de isolamento social, que a gente está pedindo a Deus que sejam poucos, que tenha dias de relacionamento com mais tolerância, paciência, ternura, firmeza, companheirismo e ausência quando necessário, e que quando voltar ao convívio, especialmente você que é cristão, quando voltar ao convívio da igreja, volte para se relacionar melhor do que sempre se relacionou com os seus irmãos na fé. Feche os olhos comigo. Eu tenho certeza de que você fechando os olhos comigo, a minha oração será a sua oração neste momento. Oremos. Pai, eu quero agradecer por esta vida, por todos que estiveram ouvindo a Tua palavra neste momento. Pedir que o Senhor abençoe esse coração, essa vida, os seus relacionamentos no seu contexto familiar, os seus relacionamentos por onde quer que ande, e acima de tudo abençoando o seu relacionamento contigo. Se já for um filho, um servo do Senhor, ó Deus, que ele tenha o desejo de estreitar o relacionamento contigo, desenvolvendo mais intimidade com o Senhor, Pai. Mas se ele não é um servo teu ainda, então desperta essa vida, ó Deus, para se tornar um servo, tomar a decisão de entregar a vida a Ti. E abençoa-nos, ó Deus, curando, trazendo cura sobre a nossa nação, trazendo direção para governantes e autoridades da saúde pública. Ó Deus, derrama cura sobre este mundo, Senhor. Ó Deus, abrevia esse tempo de isolamento social, Senhor. Tem misericórdia daqueles que vêm sofrendo financeiramente, que vêm sofrendo com saúde, com perda de entes queridos. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós nesses momentos difíceis que estamos vivendo. É o que te pedimos, no nome bendito do Senhor Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus se derrame sobre a tua vida, que o amor infinito do Deus Pai se derrame sobre a tua vida, que as consolações e o poder do divino Espírito Santo se derramem sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, amém.